Abra sua Bíblia onde você está, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 a 31. Nós vamos pregar nesta noite sobre o procedimento da igreja em contexto de perseguição. E o texto bíblico assim nos diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. O procedimento da igreja em contexto de perseguição. Meus amados irmãos, eu quero começar a mensagem hoje dizendo que em toda a história e em todas as partes do mundo, a igreja cristã sempre foi alvo de perseguição. Qual a razão disso? Só há uma resposta: sua fidelidade ao nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus nos dá testemunho disso no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 27. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Preste bem atenção a isto. Tudo isto vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei.
odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis. Essa palavra é muito importante. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, quando alguém perguntar qual a razão da perseguição à igreja em todo o tempo, a única explicação é exatamente esta: o nome do Senhor Jesus Cristo. Especificamente no texto que nós lemos, capítulo 4, 23 a 31, o que é que motivou tudo aquilo? Se nós olharmos o capítulo 3, de 1 a 10, nós vamos ver que houve a cura do coxo de nascença. Houve sim. Pedro e João subiram ao templo, e aí aquele homem foi pedir esmola. Eles disseram que não tinham prata nem ouro, mas o que tinham, isso iria dar a eles. Mandou que ele levantasse em nome de Jesus, e ele se levantou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele ficou curado. Aquela cura suscitou, por parte do povo, algo especial. E aí todos foram ao templo para ver o que tinha acontecido. Capítulo 3, versículo 11 a 26. Pedro apresentou aquele discurso no templo, dizendo que em nome de Jesus Cristo foi um milagre operado. Não foi no nome deles, mas no nome de Jesus. Chamou a atenção para Jesus, para que aquela gente pudesse crer no unigênito Filho de Deus. E aí, aquele homem de 40 anos, que fora curado, estava visto por todos. Foi um milagre, aconteceu mesmo, pelo poder de Cristo, como os apóstolos disseram. E o que eles falaram para o povo, falaram para as autoridades. Acontece que as autoridades não queriam que o nome de Jesus, mais uma vez, o nome de Jesus, fosse divulgado assim. Isso entrava em conflito com aquilo em que eles criam. Mas os discípulos disseram: olha, não podemos falar, não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. Foram mandados embora. Diz o texto bíblico que eles foram ameaçados, foram soltos. E disseram que eles não mais falassem nesse nome. E aí, depois que eles foram soltos, o que foi que eles fizeram? Procuraram a igreja. Procuraram a igreja, onde o povo de Deus estava reunido. Meus amados irmãos, o testemunho da igreja, naquele contexto, oferece, sim, grandes lições para nós. A primeira delas é que, ao contrário da lógica e do realismo dos fatos, o relatório dos apóstolos imprimiu nos irmãos convicção e renovação de força. Isso está aqui nos versículos 23 e 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eu não tenho dúvida
de que os apóstolos contaram tudo, mas tudo que havia acontecido a eles, diante das autoridades, as palavras que eles disseram contra os apóstolos, tudo. E quando eles ouviram essas coisas acontecerem, eles disseram: olha, nós não temos outro caminho senão apelar para Deus mesmo. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção aqui é exatamente o relatório dos apóstolos. A história é contada por aqueles que sobrevivem. E não somente contada, a história é interpretada também. E graças a Deus, pela interpretação que foi dada pelos apóstolos para a igreja. Se eles tivessem dito assim: gente, vamos esconder-nos todos, esses homens estão brabos, não vamos falar de Jesus, mas não, isso tem a ver com a nossa própria vida, vocês vão querer morrer? O que é que a igreja teria dito? Pois é, vamos fechar as portas e fechar a nossa boca também. Ao contrário disso, eles tiveram convicção do poder de Deus. Eles estavam certos de que com eles estava aquele que é criador e sustentador de todas as coisas. Eles tinham lembrança do que Jesus já havia feito. Eles tinham a convicção de que aquele Jesus era o mesmo. A promessa que ele lhes fez nunca saiu da sua mente. Eles sabiam: Jesus está conosco. Foi isso que ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi pensando exatamente nisto que Lutero, depois de pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, foi chamado pelas autoridades eclesiásticas do seu tempo. E eles inquiriram Lutero e disseram: você é quem vai decidir. Se continuar assim, poderá sofrer. O que diz você agora? Lutero simplesmente respondeu: eu estou nas mãos de Deus, como sempre tenho estado, como sempre tenho vivido. Eu estou nas mãos de Deus. Que maravilha quando os crentes podem entender assim. Que a mão de Deus guia a história, que a igreja não está sozinha. Que essas coisas que ao longo do tempo até nos causam medo, não são alheias ao Deus do Salmo 24, que nós lemos há pouco: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Essas coisas não estão alheias ao que Daniel fala, capítulo 4, em 3 vezes naquele capítulo, que Deus tem um reino dos homens, Deus tem o controle sobre o reino dos homens. Os apóstolos trouxeram não mágoas, não lágrimas, não sofrimento para dizer a eles. Mas eles disseram: olha, vamos continuar pregando. Agora oremos por isto. 1 João 4,4, o apóstolo diz: porque maior é o que está em nós do que aqueles que está no mundo. A convicção que os apóstolos tinham dava-lhes a impressão
da futilidade das rebeliões humanas. O termo usado aqui na língua grega, no texto original dessa parte da Bíblia que nós lemos, implica, é um texto usado para aqueles cavalos que estão sendo amansados, que relincham muito, mas que são bem alimentados e que depois de um certo tempo ficam dominados pelas rédeas dos que estão tomando conta deles. O que é que o texto está dizendo? Que essa gente pode perseguir, que essa gente pode não entender o povo de Deus, mas no final de tudo, a vitória é da igreja. Louvado seja o Senhor. Foi esse o grande relatório que os apóstolos levaram. A futilidade das rebeliões humanas. Eles são como animais que podem querer fazer o que eles querem, mas depois são dominados pelos que tomam conta deles. Pode até pisar de forma a agitar a cabeça, relinchar, etc. Mas depois a disciplina vem. Quem é que faz isso? É Deus, que tem o poder em suas mãos. Mas há uma segunda lição aqui. Versículos 25 a 28. Eles se lembraram de que o Senhor Jesus também foi perseguido. Cristo também foi perseguido. Vejam só, versículos 25 a 28. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, e aqui eles são muito mais específicos, muito mais claros, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, aqui é seríssimo, porque o texto bíblico diz que Deus havia determinado isto. Jesus teria que morrer, por nós, morrer em nosso lugar. Mas isso não elimina a responsabilidade daqueles que cruelmente o condenaram para que fosse morto. E não somente eles, como cidadãos romanos, autoridades romanas, mas aqueles judeus também, que disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A questão aqui é que os discípulos se lembraram de que o Senhor Jesus foi tentado, sofreu, mas se lembraram também que ele triunfou gloriosamente. O versículo 25 é uma citação do Salmo 2, versículo 1, cerca de 1000 anos antes de Cristo, para mostrar que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, que Davi foi inspirado por Deus para escrever, não só com relação a ele, 1000 anos antes de Cristo, mas com relação ao Messias que havia de vir. O texto diz que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Este texto não se referia a Davi simplesmente, era um texto profético. Estava sendo aplicado ao Senhor Jesus. Como eu disse há pouco,
perseguir os cristãos é coisa de muito tempo. Sim, muito tempo. Não é de hoje. E foi exatamente pensando nisso que aqueles irmãos com os apóstolos podiam descansar confiantemente, entendendo que basta ao discípulo ser igual ao seu Senhor. Se perseguiram ao Senhor, se fizeram o que fizeram com Ele, nós não somos melhores. Eles vão perseguir a nós também. Foi exatamente pensando nisto que lá em João 17, versículos 9 e depois de 14 a 16. João 17, versículos 9, depois 14 a 16. O Senhor Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, intercede pelos discípulos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. A tônica deste texto, oração sacerdotal, a temática principal é guarda-os no teu nome. Jesus Cristo sabia que estava mandando as suas ovelhas para o meio de lobos. Ele estava indo para o Pai. Quem iria tomar conta deles? Por isso Jesus Cristo disse: guarda-os em teu nome que me deste. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. A Bíblia deixa claro que o Senhor Jesus intercede pelos seus discípulos. Ele está agora intercedendo por nós. O Senhor Jesus não está alheio ao contexto em que nós vivemos. Mas há uma outra lição aqui. Essa nova lição está nos versículos 29 e 30. Eles oraram por coragem, eles oraram objetivamente por coragem para o exercício da missão que haviam recebido do Senhor. Eles sabiam que não iriam poder exercer aquela ordem, ser-me-eis testemunhas. Sabiam muito bem que não iriam poder exercer se não tivessem o poder de Deus. Versículos 29 e 30, olha o que eles disseram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eu acho isso fantástico. Como se Deus não estivesse vendo, como se o Senhor não estivesse vendo nada. Eles apelaram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E depois daí eles disseram: e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus. Eles não oraram imprecatoriamente, e bem que eles poderiam.
Mas não. Eles sabiam que aquela gente estava que nem cavalo, né? Dominado pelas rédeas, pelas mãos do Senhor. Eles interpretaram assim: o problema nem é deles, é nosso. Nós queremos poder do Espírito Santo para, com intrepidez, que nada impeça, anunciarmos a palavra do Senhor. O problema não era daquela gente, o problema era deles. Eles queriam fazer o trabalho de Deus, mas como fazer em meio àquilo tudo? Queremos intrepidez. Oraram por intrepidez para anunciar a palavra e para intervenções miraculosas de Deus. Eu acho interessante esse versículo 30 aqui, porque eles foram bem mais específicos. Eles pediram para que Deus operasse miraculosamente na vida deles, através da palavra deles, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles não chamaram a atenção para si, eles chamaram a glória para Deus. Essa é uma grande lição que a igreja cristã do nosso tempo tem que saber. Nem deixar de crer no poder de Deus, nem envolver doutrinas contrárias à doutrina cristã neste sentido. Devemos continuar crendo. Eles estavam acostumados a isso. Nada mais pediram a não ser que o Senhor, aquilo que o Senhor já lhes havia dito que iria acontecer. É isso que vemos na grande comissão. O Senhor prometeu isto. Mas ainda, esse tipo de oração estava sempre presente na vida dos antigos puritanos. Nossos irmãos puritanos do passado oravam em cima das promessas de Deus. Eu creio, não tenho dúvida, que a igreja evangélica brasileira deve aprender a orar assim, em cima das promessas de Deus. A Bíblia diz que Cristo é o amém às promessas que Deus nos fez. Nós não temos que inventar coisa alguma, já está ensinado aqui na Santa Palavra de Deus. Ele é o amém, como é dito lá em Apocalipse, a testemunha fiel. Em cima disso é que os discípulos oraram. Eu posso imaginar, eles disseram assim: ele prometeu a nós fazer exatamente isto. O que aconteceu, aquele aleijado, a gente sabe que ele prometeu. Então, que tal nós orarmos em cima do que ele prometeu? Foi crendo nisso que os puritanos do passado, que deixaram um grande legado para nós hoje, oravam em cima da promessa de Deus. Orar com base nas promessas de Deus. Foi isso que Daniel fez. Preguei sobre isso há pouco tempo aqui. Daniel 9, diz o texto que ele viu pelos livros que o tempo de que falara o profeta Jeremias, da duração do cativeiro babilônico, havia chegado. E ele sabia o motivo por que o povo de Deus estava no exílio. Sabendo disto, sabendo que o tempo havia chegado, 70 anos, ele orou, pedindo perdão, conforme lemos ali em Daniel 9. O tempo havia chegado, o profeta havia falado, mas ele estava orando a si mesmo. Por quê? Porque estava orando em cima
de algo que já havia sido prometido. A Bíblia toda, irmãos, é motivo de fé para que a igreja creia. Nós precisamos crer mais. Nós precisamos crer na mensagem que nós pregamos. O que fazer? É voltar ao passado. Não voltar no tempo, mas voltar a meditar num texto como este. O procedimento da igreja em contexto de perseguição. Deus é o mesmo. A mensagem é a mesma. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Joelho no chão, amados irmãos, igreja do Senhor, joelho em terra, como a gente sabe. Manda oração para o céu. E vamos esperar o que Deus vai fazer. Eu quero concluir com o versículo 31. E esse versículo 31 é a conclusão disso aqui tudo. O texto diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado disso? Com intrepidez. Com intrepidez. Anunciavam a palavra de Deus. Ninguém fica calado. Ninguém fica calado. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Interessante notarmos, e aqui eu estou concluindo, que eles oraram de acordo com a palavra de Deus. A resposta veio imediatamente. O lugar em que estavam tremeu. Aquela sensação, aquela ocorrência do Pentecoste, não foi repetição do Pentecostes, por favor. O Pentecostes só aconteceu uma vez, não se repete. Mas suas evidências em determinados momentos nós vemos no meio da igreja cristã primitiva. E nós sabemos que o Espírito Santo está em nós e em nosso meio. A resposta foi concretamente clara. Tremeu o lugar. Não foi alguma coisa que eles sentiram. Foi prática, clara. Tremeu o lugar. O Senhor estava com eles, sempre para dar testemunho. Mesmo que isso implicasse sofrimento. Vamos crer. Vamos pregar. Vamos buscar o poder de Deus. Deus é o mesmo. Esse é o procedimento da igreja em contexto de perseguição.